Boa noite, pessoal. Então, hoje vamos começar o primeiro vídeo do nosso canal, né, no Estudo Meio de Voz. E nós vamos começar o nosso estudo, né, toda a programação deste canal, para a dizer para que ele veio, não do começo da história para o final, mas do final da história, do que nós estamos vivendo agora, e daí nós vamos retrocedendo e estudando o porquê das coisas, tá? Então hoje eu trago uma notícia para vocês, eu já vou mostrar aqui no meu notebook, tá? Em primeiro lugar, eu quero dar uma pequena introduçãozinha. Gente, eu quero dizer para vocês que eu não vou editar esse vídeo, tá? Ele vai do jeito que ele ficar. Então, se me perdoe aí se ficar alguma falha. Então, olha só, uma pequena introdução. Com relação à nossa história, a história do povo de Deus, que começou em Israel, começou com o povo judeu, começou com Abraão, né? Deus provou Abraão, Abraão acreditou nas promessas de Deus, mandou ele sair, se recolher, pegar sua família e ir atrás, e ir caminhando até uma terra onde Deus iria dar para ele. E ele disse para Abraão que ele faria dele o pai de uma grande nação e que ele faria uma aliança com este povo, que era o povo de Abraão, né, a descendência de Abraão, que, para não se estender, gente, porque depois eu vou entrar em detalhes com isso, não seria só o povo judeu, mas seria todos nós hoje, porque por meio de Jesus Cristo nos tornamos, também fomos enxertados nessa grande nação que é o povo de Deus, que é Israel, certo? Então, gente, para te dizer uma coisa, Israel é o relógio de Deus para este mundo. É o relógio de Deus. Este mundo, este tempo, teve um começo e ele vai ter um fim, porque Jesus falou. Quer você acredite, você pode dizer assim, Albanete, eu sou ateu, eu não acredito em nada, né? Ou eu sou uma outra religião que não sei, que não acredita nesse Deus vivo que a gente acredita. Eu sou católica, tá, gente? Somos cristãos, né? Tenho muitos colegas de outras denominações religiosas que são cristãos também. Nós estamos unidos, nós esperamos o Maranatá, a volta de Jesus. Então, assim, gente, Israel é o ponteiro deste mundo. Quer você queira, quer você seja ateu, ou quer você não queira, as coisas estão acontecendo e vão acontecer. Queira nós creiamos, queira nós não creiamos, tá? Então, gente, como Israel é o ponteiro de Deus, tudo aquilo que se refere a Israel, tudo aquilo que é de acontecimento em Israel, é de nosso interesse também, né? Porque Deus mandou nós prestar atenção, Deus não nos disse que dia, Jesus foi bem claro, ele não nos disse que dia seria a volta dele, a vinda dele, que dia seria a consumação do fim desses tempos, mas Jesus deu muitos sinais, disse muitas pistas, né? Ele disse que aconteceriam sinais no céu e sinais na terra. E muitos profetas antes de Jesus, gente, muito tempo antes, profetizaram os dias que nós estamos vivendo hoje, os dias que acontecimentos históricos que já se cumpriram e acontecimentos históricos que ainda, né, coisas, profecias que ainda vão se cumprir, tá? Então, Israel é uma nação que ela é muito atacada. Ela é uma nação, um povo que toda a vida ele teve que lutar para conseguir a sua terra, a terra que Deus deu para ele. Deus não deu assim de mão beijada, Deus mandou ele buscar. E é preciso que nós entendamos que todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que está lá, ele é uma, vamos dizer assim, é um espelho, é uma mostragem daquilo que seria para o nosso tempo agora,
tá? Tudo que nós vivemos hoje, nós buscamos lá no Antigo Testamento, certo? Há uma comparação. Me perdoe aí se faltou a palavra. Bom, gente, então, hoje nós vivemos um conflito muito grande em Israel. Quem ainda não sabe, quem já sabe, tem muitas pessoas que já estão por dentro dos acontecimentos, né? Eu estou falando aqui para quem já sabe e para quem ainda não sabe. Trump, no final do ano passado, ele já anunciou, né, declarou, reconheceu o Estado de Israel, né, como nação, porque desde quando eu fui lá em 2012, eu fui em 2012, 2014 e vou nesse ano de novo. Quando eu fui lá, a gente já ficou bem claro pra gente a luta que esse povo tem para se manter, né, como nação, porque a maioria dos países não reconheciam a Israel como uma nação, tá? Gente, Israel é uma minúscula terra, é um pedacinho pequeno de terra, mas ela é assim de uma inteligência, de um desenvolvimento, de uma economia tão maravilhosa que a gente se surpreende e só pode ter uma razão, só pode ter que essa nação tenha um Deus que olha por ela e que a governa, que a ilumina, tá? Então eu quero dizer para vocês que desde que Trump ele fez isso e depois agora em fevereiro ele disse que ia passar não só reconhecer Israel, como ele ia passar a embaixada dos Estados Unidos que era em Tel Aviv, que Tel Aviv é a capital assim administrativa de Israel até agora, porque agora vai ser Jerusalém oficialmente, né? Desde isso, eles têm sido provocado, tem sido como que uma bofetada, como disse os árabes, para eles, certo? Porque os árabes, eles se brigam entre si, mas eles têm um acordo, todo o povo árabe, e não são poucos, né? Existe, pelo menos aí, segundo o presidente Erdogan da Turquia, 57 nações árabes, tá? E existe um conflito muito grande que é entre Israel e Palestina. Nós vamos ver depois, será que Palestina sempre existiu, né? Porque é um conflito, Palestina diz que essa terra de Israel pertence a eles e há toda uma briga, todo se enrolar, que depois nós vamos ver partes por partes, né? Eu prometo a vocês. Mas então, está essa briga, esse transtorno, esse conflito agora, no ano de 2018. Eu vou mostrar aqui 3 notícias para vocês. E por que, Net, eu estou trazendo essa notícia? Gente, porque isso tem tudo a ver toda a grande ânsia. Eles, como eu disse para vocês, os países árabes, eles não vivem em mil maravilhas. Teve a Primavera Árabe, né? Mas mesmo assim, eles não vivem em mil maravilhas entre eles. Eles têm conflito entre eles, mas quando o negócio é Israel, eles têm um acordo. Se é contra Israel, todos estão unidos. Então, o presidente Tayyip Erdogan, o nome se fala Erdogan, ele está pretendendo, o presidente da Turquia, pretendendo formar essa aliança com 57 países islâmicos, tá? Islâmicos, quer dizer, todos os países muçulmanos árabes, né? Porque todo o povo árabe, na sua maioria, são muçulmanos. Há muitos convertidos no cristianismo, outros até em outras religiões, mas a maioria, a sua maioria, é um povo muçulmano, né? Que tem sua religião é chamada de Islã. Depois nós vamos ver muitas coisas sobre isso também, né? Eu vou estar trazendo muita matéria aqui para vocês, mas ele está querendo formar, e, gente, esse exército de 57 nações, ele é um exército, segundo os especialistas, o exército mais poderoso do mundo. Quando se trata em Israel,
os povos árabes, eles têm uma coisa em comum. Eles querem varrer Israel do mapa. Eles têm assim um ódio profundo e isso é fato. Isso reza, isso está no Alcorão. É só você abrir o Alcorão e ver lá, né? Porque o povo a Israel, todos são parentes, todos são descendentes de Abraão. Israel vem de Isaac, né, o filho da promessa, e os árabes de Ismael, né, o filho que Abraão teve com a escrava de Ana. Ana não acreditava, chegou um ponto que ela não acreditou mais que ela estava tão velha que ela iria ter uma criança que Deus tinha prometido, e ela então sugeriu que Abraão tivesse um filho, né, para a descendência dele ela quis resolver os problemas dela, né, assim como muitas vezes a gente quer resolver os problemas da gente, não esperando que Deus resolva no tempo de Deus, e daí vem toda uma confusão e tá aí todo desastre, gente, todo conflito começa aí, tá? Então eles têm assim, eles querem varrer Israel do mapa, e esta não é a primeira tentativa que eles fazem. Em 67 foi frustradamente, foi gente assim, ó, divinamente mesmo. Depois eu vou contar um pouco da Guerra dos 6 Dias, que foi em 67, como que Deus agiu, porque Israel era fraco, não tinha toda essa potência que eles têm hoje de armamentos e de exército e de pessoal, mas este grande exército que o Erdogan está querendo formar com os países, com os árabes, com o povo islâmico, ele é muito superior, tanto em questões financeiras, como em armamentos, como em pessoal, ele é muito superior ao armamento que Israel tem. Então é uma coisa assim muito séria, né? E eu deixo a pergunta para vocês: será que eles vão conseguir? Ou será que Deus vai agir? Porque é uma profecia que diz Gog e Magog. É chamada de Gog e Magog essa profecia. Depois nós vamos falar dela também. Continuando aqui com as notícias, gente. Ó, aqui, ó. No Heaven TV, tá? Uma outra notícia. Olha aqui o presidente do Irã, gente. O que o presidente do Irã está falando aqui? Qual é essa reportagem? Iran's Supreme Leader calls for monthly world to unite against Israel. Quer dizer, Irã, o Supremo líder do Irã, né? Ele está convocando, ele está chamando calls, né? Convocando para uma guerra contra Israel. Certo, gente? Ele está convocando uma guerra para Israel. Aqui o texto é em inglês, mas resumindo, só para mostrar para vocês aqui, ó, gente, que isso não é história da carochinha, não, tá? Isto é uma verdade. Então já é o segundo encontro que esses países, liderado pela Turquia, né, liderado pelo Erdogan, eles estão realizando. Houve o primeiro, agora o segundo. Eles dão aqui algumas desculpas, quem for lá na matéria vai ver, mas na verdade aqui o autor da matéria, ele colocou a lista, né, que na verdade isso tudo é para se armar, né, e formar esse grande exército contra Israel. Certo, gente? Eu quero dizer para vocês, você que talvez seja contra Israel. Depois eu vou mostrar para vocês em fatos, em história, tá? Israel é um povo, gente, que ele não quer briga. Israel vive unicamente de guerra para se defender. Certo? Para se defender. Nós estamos vendo um conflito agora também, quem buscar lá notícias de Israel, eles estão em marcha já desde, se eu não me engano, sexta-feira passada começou, e eles pretendem ir até o dia 15 de maio, né? Essa marcha,
essa campanha deles, eles se fizeram várias barraquinhas e estão ao longo da fronteira de Israel, em várias partes. Eles disseram que ia ser pacífica, só que não pacífica não tem nada, porque nós temos vídeos na internet mostrando ao vivo, né? De repórteres que se aventuraram e foram lá, mostrando eles jogando fundas de pedra, jogando foguetes, jogando pneus por cima da fronteira, por cima da muralha, né? Jogando pneus incendiados, queimando bandeira de Israel e dos Estados Unidos. Então, se fosse por Israel, nós viveríamos em paz. Israel, gente, ele tem muito, nós temos muito, se você não sabe, nós temos muito a agradecer a Israel. Porque Israel, ela é pequenina, mas ela tem uma inteligência fora de série. Ela tem contribuições para o nosso mundo na área da ciência, na área da tecnologia, na área da saúde e da medicina, grandes descobertas. Então, ele é um país que ele só tem a acrescentar para nós. E é um país assim modelo, porque de um deserto ele só tem, gente, um rio Jordão, que vamos dizer, ele tem a largura um pouco mais do que a nossa rua, a nossa rodovia, tá? Um pouquinho mais. Essa largura do Rio Jordão, né? E ele só tem este fonte de abastecimento. Se bem que agora eles estão com uma tecnologia ultra avançada, né? Transformando a água de Tussal, a água tanto do Mar Grosso, do Mar Morto, desculpa, que é uma riqueza muito grande para Israel, e por isso também tem muitas nações que estão de olho em toda essa riqueza de Israel, tá? O negócio não é só político, não, tá? Mas é de interesses, né? Não é só religioso, mas é também político de interesses, tá? Então nós estamos à frente de todo esse conflito, e aí o relógio de Deus está andando, está caminhando. Então, no próximo vídeo, para não se alongar, que já se alongou-se mais do que eu pretendia hoje, deixar esse convite para você a participar. No próximo vídeo eu vou estar explicando um pouco mais sobre essa questão, tá? De Israel, do que ela tem a ver conosco, do que ela tem a ver com este mundo, tá? E seria isso então, gente. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.